Fala pessoal, hoje eu vou ensinar 3 dicas matadoras para você aumentar as suas vendas e bater as suas metas. Primeira dica, fale menos e ouça mais. Isso mesmo, quando você estiver diante do seu cliente, procure falar menos. A maioria dos vendedores, eles têm o costume de, quando está perante o cliente, despejar um monte de informação, sair falando da qualidade do produto, das funcionalidades do produto e não ouve o cliente, ok? Tem vendedores que eles são ótimos palestrantes e são péssimos vendedores, porque vendas não está relacionada a saber falar, mas está relacionada a saber ouvir para posicionar o seu produto de acordo com as informações que o seu cliente te passou. Entenda que o cliente tem dores, então ouça o seu cliente. Você já experimentou ir no médico, por exemplo, e você entra no consultório médico e o médico começa, não, porque eu sou o maior curador que tem nesse país. Eu sou o curador, né? Eu curo doenças graves, eu curo doenças, todo tipo de doença, eu tenho experiência, porque olha, os remédios que eu passo na receita são os melhores remédios, enfim. E ele vai falando, e você tá com dor e ele não te escuta, ele vai falando, e no final ele fala assim, pois bem, quer comprar o remédio? Né? Aí você fala, mas doutor, né? Você nem sabe qual dor que eu tenho, você nem sabe o que eu tenho, você não fez uma pergunta, você não fez um exame, você não questionou sobre os sintomas, quando que começou os sintomas. O vendedor ele tem que saber fazer perguntas, ok? Se ele tem que falar, ele fala fazendo perguntas. Então pense nisso, ouça mais o seu cliente, deixa ele falar. Se ele for um cliente tímido, retraído, faça perguntas, faça uma pergunta fechada, que a resposta é sim ou não. Né? Então você tem uma agência de turismo, você trabalha numa agência de turismo e você vende pacotes de viagem. Se o seu cliente não te fala o que ele quer, o que ele está buscando, quando que ele vai viajar, você tem que perguntar para ele, né? Então pergunte para ele, o senhor já viajou alguma vez para fora do país? Deixa ele responder, provavelmente ele vai responder sim ou não, uma pergunta fechada. Se ele responder sim, você pergunte, para onde que o senhor foi? E deixa ele responder. Então veja, uma pergunta fechada, a próxima pergunta você faça uma pergunta aberta, tá? E como que foi a sua experiência? O quanto você gostou dessa experiência? Quem vai viajar? Quando que o senhor pretende tirar férias? O senhor gosta de frio? O senhor gosta de calor? Quem vai te acompanhar? Vai ter criança? Vai ter idoso? Vai ter um casal? O senhor é solteiro? Vai com amigos? Qual é o perfil do cliente? Quais são as dores dele? Então, através das perguntas, você vai descobrir o perfil e as dores dele, ok? Bom, segundo item, ele vai ao encontro do primeiro item. Pare de falar do seu produto na hora que o cliente pergunta sobre o produto, ok? Então, assim, você ouve mais, fala menos, mas chega uma hora que o cliente te pergunta porque ele quer te ouvir. Então, nessa hora, não fale sobre o produto, mas fale sobre o benefício que o produto vai trazer para o seu cliente, né? Do tipo, seu fulano, olha, esse pacote de viagem é bom para o senhor por causa disso, daquilo. Olha, como o senhor tem filhos, aqui nesse pacote o senhor vai ter um parque temático que o senhor vai poder levar seus filhos. Esse parque temático já está incluso no valor. Enfim, você já identificou as dores dele e você vai oferecer o produto adequado para a dor dele. É como um médico. O médico ele vai vender um remédio, ele vai vender um tratamento adequado para aquela dor, ok? Bom, terceiro item sobre negociação. Seu cliente achou seu produto caro e você já dá desconto. Não funciona assim, né? Muitos vendedores deixam ali uma gordura para poder dar desconto, mas às vezes seu produto está 60% mais caro do que o do concorrente. E aí, como justifica? Você perde essa venda? Deixa o cliente fechar com o concorrente? Não. Então, de que forma que você faz? Você já identificou as dores dele, ok? Você tenta mapear algum retorno sobre o investimento. Alguma vantagem que o cliente vai ter, alguma vantagem financeira. Se mesmo assim você não conseguir mapear, faça comparação. O cliente está comparando o seu produto com outro mais barato. Então, o cliente nivela por baixo, você precisa nivelar por cima. De que forma? Compare o seu produto com outro mais caro. Apresentou lá o pacote de viagem, o cliente achou caro?
olha senhor, eu tenho um outro pacote aqui que engloba tal e tal país, que engloba tal e tal passeio, só que esse pacote aqui ele custa R$ 5.000, o outro pacote ele custa R$ 8.000, ok? Aí o cliente vai começar a nivelar por cima, né? E aí você fala para ele, olha, esse pacote aqui ele tem bons benefícios, né? Valor agregado, só que esse daqui também tem por um preço bem mais baixo, ok? Perfeito? Então, faça isso, né? Se mesmo assim o cliente ainda continuar achando caro o seu produto, pergunte para ele, em relação a quê? Às vezes não é que ele está achando caro, às vezes o cliente não tem condição financeira para aquele produto e você não soube mapear direito. Ou às vezes ele até tem a condição, mas ele não vai conseguir pagar à vista, então você vai dar opções para ele para parcelar. Mas veja, já dar o desconto de cara, isso daí na verdade pode ser um tiro no seu próprio pé, porque o cliente sempre vai querer desconto e nem sempre você vai conseguir dar o desconto para ele e você vai perder o cliente.